Essa é a casa do meu avô e da minha avó, onde minha mãe mora também. E eu decidi gravar o meu vídeo aqui com os meus familiares por conta de que eu comecei a ter meu primeiro contato com a literatura e com qualquer tipo de leitura nessa casa. Hoje ela foi reformada, mas esse é o quintal onde eu e meus primos sentavam com os livrinhos que a gente sempre ganhava e sempre tinha contato. E passávamos a tarde aqui. A crônica que eu decidi trabalhar é do Fernando Sabino e tem a ver um pouco com a infância e com o tratamento entre adultos e crianças. E eu vou tratar essa crônica com o meu avô e a minha mãe. Esse é meu avô e minha mãe. Minha mãe. E a gente vai trabalhar um texto, uma crônica do Fernando Sabino. Primeiro eu vou explicar para eles o que é a crônica e depois eu vou mostrar para eles um vídeo no computador com bonequinhos que é a crônica em si. Mãe, vô, eu queria saber se vocês sabem mais ou menos o que é uma crônica. Sim. O que é? É um poema melhor. Mais ou menos. A crônica é um texto argumentativo que descreve fatos da realidade de um cotidiano. A crônica que você vai ver é do Fernando Sabino. Ele conta nessa crônica, é de um livro que chama Para Gostar de Ler. E ele conta nessa crônica um diálogo entre pai e filhos de um cotidiano da hora de dormir. Então eu vou passar o vídeo para vocês e depois a gente conversa sobre a crônica. Essa é a crônica que eu tinha falado, do Fernando Sabino. E ela é uma crônica bem do estilo, né, natural de ser de crônicas, porque ela retrata um problema cotidiano da relação entre pai e filho, sobre dormir cedo todo dia. E todo dia ele não quer dormir cedo, e aí o filho responde ao pai, que é uma relação cotidiana. E a crônica vem para falar disso mesmo. Do cotidiano, dos problemas que acontecem no dia a dia, são todos fatos reais, tudo que acontece na vida de todo mundo. E qual pai nunca teve uma discussão com o filho em relação à hora de dormir, que a criança não quer dormir? Qual pai nunca teve uma discussão com o filho falando sobre o desrespeito de um filho com o pai, a falta de jeito de falar, de responder, um castigo? Então é mais ou menos isso que a crônica vem dizer pra gente. Eu queria saber de vocês o que vocês entenderam, o que vocês têm pra falar sobre a crônica um pouquinho. Que isso é uma coisa muito comum entre as famílias. Acontece sempre, Acontece sempre. Você consegue entender por que eu retratei esse texto e por que ele é uma crônica? Dentro do que eu expliquei sobre crônica? Porque uma crônica sempre retrata o dia a dia, o cotidiano, os problemas casuais entre as pessoas. Você consegue enxergar isso nessa crônica? É uma coisa, uma rotina. Isso. E que todos os pais têm essa rotina com os filhos e que se um pai não conseguir colocar todo dia o filho para dormir numa certa hora, eles perdem completamente o limite e o respeito pelo pai. Então fica claro na crônica que o pai a todo tempo não cede aos respondões do filho, à malcriação do filho. Todo tempo ele continua sendo rígido, até a hora do extremo da crônica, que o filho apanha, e no fim da crônica que ele vem sentindo um remorso, e o pai indo embora, ele pede desculpa. Mesmo pedindo desculpa, no fim a última frase da crônica ele pergunta: mas por que eu não posso assistir televisão até tarde? Quer dizer, mostra que aconteceu todo aquele diálogo, toda aquela explicação, mas mesmo assim a criança ainda quis assistir televisão. Como é insistente a teimosia de uma criança em relação ao cotidiano de pais e filhos. Você não entendeu? Entendi. Concorda? Concordo, porque ela passa destrutiva, entende? Quer dizer, ela é muito útil para o convívio da família. Sim. Essa é minha mãe, esse é o meu avô, esse foi a crônica do Fernando Sabino. E agora eu vou ficar com a conclusão do texto. Eu queria que no fim de tudo isso, eu queria que vocês
entendessem a importância da crônica na sociedade, porque a crônica é tão usada nos tempos atuais, em jornais, existem livros de crônica. Na verdade, nos jornais televisivos e tantos jornais escritos, o que é mais usado hoje em dia é a crônica. Porque a crônica é um texto simples, que relata fatos do cotidiano de uma forma talvez um pouco mais prazerosa de ler. A crônica hoje, conhecemos vários cronistas. A crônica que vocês foram apresentados agora, a crônica que eu mostrei para vocês, é de uma coleção de livros chamada Para Gostar de Ler, que são livros criados com crônicas fáceis e de fácil compreensão, para que as crianças, adolescentes, pessoas que estão tendo o primeiro contato com a literatura, com a leitura, consigam pegar gosto por ela dentro de textos descomplicados, de temas que façam parte da vida delas, porque assim aproxima as pessoas da leitura. E a gente pode observar, isso é uma crônica cotidiana, mas existem crônicas políticas, crônicas em relação a críticas, criticando pessoas de uma forma passiva. Existem vários tipos de crônicas argumentativas. Então a crônica hoje, no contexto atual, desenvolve um papel muito importante. É um jeito mais fácil de intervir a literatura, é um jeito fácil de informar, é um jeito fácil de criticar, um jeito fácil de dar opinião. Normalmente a crônica sempre tem uma opinião formada dentro dela, embutida nela. Então eu queria que vocês dissessem um pouco o que vocês pensam sobre a crônica, o que vocês acham, se gostam, se não gostam, se acham válida, se não acham. Eu acho muito interessante, porque é uma forma de contar um texto, tirando proveito do texto, com a realidade, contar um fato, contar uma história, colocando essa história em fatos reais. Você acha que a crônica que você assistiu agora tem alguma coisa a ver com a sua vida? Demais! Você já passou por isso, vai? Demais! Tanto como filha, tanto como mãe. É. Então você se identifica com a crônica. Identifico. Você consegue enxergar o quanto é legal e quanto te aproxima da literatura uma crônica que tem um motivo, que tem uma justificativa, que faz parte do seu contexto de vida? Vejo. Você acha que esse tipo de texto pode aproximar o leitor de um futuro prazer literário? Demais. Obrigado, mãe. Obrigado, vô. Bom, eu vou falar um pouco sobre o projeto aula que eu dei agora. E foi mais ou menos assim. Eu escolhi Para Gostar de Ler, volume 1, crônicas. Uma crônica chamada Hora de Dormir, do Fernando Sabino. Eu escolhi essa crônica porque foi o primeiro livro em que eu tive contato quando criança. E eu me lembro de ler essa crônica várias vezes. Eu tenho um gosto especial por crônicas. E acho que o Fernando Sabino é um autor super legal, fantástico, renomado, enfim. Expliquei, em relação à aula, expliquei um pouco de teoria sobre crônicas para minha mãe e para o meu avô. Embasei eles sobre o que a gente ia conversar. Depois eu resolvi passar um vídeo que eu achei no YouTube, que é do Fernando, Hora de Dormir, só que com fantoches. E eles encenam essa crônica. Depois conversei um pouco sobre o que minha mãe havia achado da crônica, sobre o tema que é muito discutido atualmente, que é a relação pai e filho, como o pai não perdeu a autoridade de um pai. A crônica basicamente mostra a autoridade de um pai na hora de dormir e a desobediência, o desrespeito de um filho. Em alguns momentos ele manda o pai calar a boca, o pai manda o filho calar a boca, e o filho respondendo, chamando o pai de chato, dizendo que não vai dormir, que ele é mal criado porque o pai criou. E é um tema muito discutido atualmente por conta da perca de controle de muitos pais na sociedade em relação à educação dos filhos e que crianças que se tornam verdadeiros marginais. E aí, aonde estão os pais? Enfim, é um tema muito atual. Conversei um pouco com ela sobre isso, com eles dois,
E percebi que é um tema que chamou muito a atenção dela, por ela já ser mãe, mas por um dia ela também ter sido filha. E que em várias ocasiões da vida dela, isso já aconteceu, como da vida do meu avô, dele um pouco menos, por conta da época onde se vivia, e na época dele a educação ainda era muito respeitada, muito rígida. Expliquei que existiam vários tipos de crônica, expliquei sobre o livro, e eu acredito que a crônica hoje, mais do que antes talvez, ela vem para mostrar um jeito mais descontraído, descomplicado, uma linguagem mais dia a dia, uma linguagem que está mais no cotidiano, temas que estão mais cotidianos. Ela vem para trazer o leitor para perto da literatura, para perto da leitura. Esse livro faz parte de uma série de livrinhos que são para gostar de ler, que aborda vários outros temas, outros estilos de escrita. Então são livros para aproximar mesmo o leitor, a criança, o jovem, quem está tendo o primeiro contato com a leitura. Então acho que ficou uma coisa legal. Eu acredito que o estilo de escrita de crônica é um dos estilos mais usados atualmente. Eu acredito que o tema do Fernando Sabino é um tema não só hoje, mas sempre muito atual e muito discutido, pelo fato de que é uma relação complicada, sempre foi e sempre será uma relação complicada entre pais e filhos. E no fim, o texto, a crônica acaba que tem um fundo cômico, porque apesar de toda a discussão que eles tiveram, de toda a explicação, de ter chegado num ponto auge onde o pai dá umas palmadas no filho, o fim do texto é o filho de novo perguntando por que ele não pode assistir televisão. Então eu acho que Fernando Sabino foi muito feliz nessa crônica, e eu sou muito feliz por ter colocado essa crônica no meu trabalho. A minha metodologia eu já expliquei. A minha conclusão foi que eu consegui, eles entenderam o que é crônica, eu consegui levar um pouco da teoria para a vida deles, e eles sentiram um pouco de prazer em perceber que em textos estudados num segundo grau, na faculdade, ainda assim entram dentro do cotidiano deles e que é muito próximo da realidade deles. Ficou bem legal a entrevista. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender.